Olá, eu sou a professora Maria Manuela. Esse é um curso de Morfologia e Fisiologia Humana e o tema da aula são os aspectos anatômicos do sistema genital feminino. Nessa aula, além dos aspectos anatômicos dos órgãos que compõem o sistema genital feminino, nós vamos abordar de forma breve as glândulas mamárias, pois apesar de fazer parte do sistema tegumentar, essas glândulas têm uma função importante na amamentação. Essa é uma imagem de uma pelve feminina em secção sagital, onde a gente visualiza todos esses órgãos: o ovário, tubo uterina, útero, vagina e alguns órgãos do pudendo feminino, como os lábios menores e maiores, o clitóris e as glândulas vestibulares maiores. Essa é uma outra imagem no mesmo plano de visão, porém de uma peça natural, onde a gente visualiza aqui a tuba uterina, uma pequena parte dela, ovário, útero, vagina, o monte do púbis e os lábios menor e maior do pudendo. Assim como no sistema genital masculino, a gente começa a estudar o sistema genital feminino pelas suas gônadas, que são os ovários, responsáveis pela produção dos gametas femininos, que são os óvulos, e a produção de hormônios, que são os estrógenos e a progesterona. É um órgão par, funciona como uma glândula, tem a forma e o tamanho de uma amêndoa e são estruturas homólogas aos testículos. Estão localizados lateralmente ao útero, um de cada lado, com uma estreita relação com a porção mais distal das tubas uterinas. Isso tem um significado fisiológico muito importante. Os hormônios produzidos pelos ovários vão atuar no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e também atuam sobre o útero no ciclo endometrial, que é mais conhecido como ciclo menstrual. Esse ciclo prepara esse órgão para receber um zigoto todo mês. Apesar de ter gônadas que também produzem gametas e hormônios, os homens não apresentam um ciclo de produção de gametas como ocorre nas mulheres, assim como não apresentam um ciclo menstrual ou algo semelhante, já que não possuem um órgão com função igual ao útero. Aqui nós temos uma imagem laparoscópica do ovário direito, onde a gente visualiza a sua superfície, que ela se torna enrugada por causa das sucessivas ovulações que vão provocando cicatrizes na superfície externa, que podem ser visualizadas. Então, esse ovário aqui é de uma mulher adulta. Antes da primeira ovulação, o ovário tem uma cor avermelhada e tem a superfície lisa, mas após a primeira ovulação, ele se torna um branco acinzentado e apresenta a cada ciclo de ovulação uma nova cicatriz na sua superfície. Essas cicatrizes são formadas pelo corpo albicans, que é um remanescente do óvulo após a ovulação. No caso, em um ciclo menstrual onde não houve uma fertilização e uma implantação do zigoto, mas esses aspectos são aspectos fisiológicos e a gente vai ver em uma outra aula. Os ovários têm as dimensões de 3 centímetros de comprimento, 1,5 centímetros em média de largura e 1 centímetro de espessura em mulheres adultas. Na velhice, esse tamanho diminui, pois na menopausa não há mais a formação de óvulos pelos ovários e nem de hormônios. Então, como a função dos ovários é basicamente endócrina, funcionando como uma glândula, o seu tamanho está diretamente relacionado com a sua atividade. Por isso que na velhice é reduzido. Nessa imagem, nós estamos vendo a pelve por cima. Aqui a gente visualiza a extremidade da tuba uterina. Aqui a localização dela encontrando o útero.
e outras estruturas aqui do sistema digestório, como o colo sigmoide e o intestino delgado. Em condições normais, as mulheres têm duas tubas uterinas, que são as vias de passagem para os espermatozoides e zigotos. Elas se estendem lateralmente a partir do útero e medem aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Elas vão fornecer uma via para os espermatozoides chegarem até o óvulo e vão transportar os óvulos, se fecundados, dos ovários para o útero. A parte em forma de funil de cada tuba é chamada de infundíbulo e está próxima do ovário, que aqui não foi representado. Essa região se abre para a cavidade pélvica e termina em franjas com essas projeções semelhantes a dedos, chamadas de fímbrias, que estão ligadas à extremidade lateral do ovário. Seguindo o percurso em direção ao útero, temos a ampola da tuba uterina, que é a sua parte mais larga e mais longa, constituindo cerca de 2/3 laterais do comprimento total das tubas. E é uma região muito importante porque é o local onde ocorre a fecundação. Na sequência, nós temos o istmo da tuba uterina, que é uma parte mais curta e estreita, e por fim, a região intramural, que logo se comunica com a parede do útero. Percebam a luz da tuba uterina como se apresenta de forma diferente nas suas diferentes regiões. Isso aqui são aspectos voltados mais para a histologia desse órgão, e aí a gente vai ver melhor na aula de histologia do sistema genital feminino. Agora vamos para o útero, que está situado entre a bexiga urinária, localizada anteriormente, e o reto, localizado posteriormente. O útero tem um tamanho e o formato de uma pera invertida, e nas mulheres que nunca engravidaram, tem aproximadamente 7,5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. Ele é achatado antero-posteriormente. O útero ele vai servir como parte da via para os espermatozoides depositados na vagina alcançar as tubas uterinas e é o local de implantação de um zigoto, caso uma fecundação ocorra. Além disso, ele vai manter o zigoto durante todo o desenvolvimento embrionário e fetal. E durante os ciclos reprodutivos, o ciclo menstrual, quando a implantação não ocorre, o útero é a fonte do fluxo menstrual. As subdivisões anatômicas do útero incluem uma parte em forma de cúpula superior às tubas uterinas, que é o fundo do útero, uma parte central afilada, que é o corpo do útero, e uma parte inferior estreita, que é o colo do útero. O colo do útero se abre para o interior da vagina. Entre o corpo do útero e o colo do útero, a gente tem uma região que aqui não foi apontada, mas é o istmo do útero, e tem aproximadamente 1 centímetro de comprimento. O interior do corpo do útero é a cavidade uterina e o interior do colo do útero é o canal do colo do útero. Em relação à parede deste órgão, a gente tem 3 camadas. Da mais interna para a mais externa, nós temos o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio é o tecido que vai servir de base para a produção do fluxo menstrual, caso não ocorra uma implantação a cada ciclo. E isso aqui a gente vê também na aula de histologia. Antes de falar sobre a vagina, vamos falar um pouco sobre a posição do útero dentro da cavidade pélvica. Ele vai se projetar, o seu corpo, anteriormente e superiormente à bexiga urinária, e essa posição é chamada de antiflexão. Já o colo do útero se projeta para baixo e no sentido posterior e vai penetrar na parede anterior da vagina. Esse ângulo do colo do útero na vagina é chamado de antiversão. Agora falando sobre ela, a vagina,
ela é um canal tubular fibromuscular que tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento e é o órgão de cópula nas mulheres. Ela funciona como receptáculo para o pênis durante a relação sexual, também funciona como a saída para o fluxo menstrual e é a via de passagem para o parto. E isso no parto normal. Ela está situada entre a bexiga urinária que se localiza anteriormente e o reto que se localiza posteriormente. O termo pudendo feminino se refere aos órgãos genitais externos. Então, todos os órgãos que vimos até agora correspondem aos órgãos genitais internos. A partir de agora, vamos ver os órgãos genitais externos. Fazem parte dessas estruturas o monte do púbis, localizado anteriormente às aberturas vaginal e uretral, e é uma elevação de tecido adiposo que é recoberta por pele e pelos pubianos grossos que vão acolchoar a sínfise púbica. A partir do monte do púbis, duas pregas de pele longitudinais, que são os lábios maiores, se estendem inferiormente e posteriormente. Os lábios maiores são recobertos por pelos pubianos e contêm tecido adiposo, glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas. Eles são estruturas homólogas ao escroto. Medialmente aos lábios maiores, nós temos os lábios menores do pudendo, que são desprovidos de pelos e de gordura, tem poucas glândulas sudoríferas, mas tem muitas glândulas sebáceas. Os lábios menores são homólogos à parte esponjosa da uretra, que é a parte da uretra masculina que passa através do corpo esponjoso do pênis. Nós temos também o clitóris, que aqui nós visualizamos uma de suas partes, que é a glande, que ainda contém dois pequenos corpos eréteis, que são os corpos cavernosos, que são estruturas internas e a gente vai ver no próximo slide. Dentro desses corpos cavernosos, a gente tem muitos vasos sanguíneos e nervos. E o clitóris está localizado na junção anterior dos lábios menores. Nós temos ainda também um prepúcio do clitóris, que é formado no ponto em que os lábios menores do pudendo se unem e recobrem o corpo do clitóris. Nós temos aqui a glande do clitóris, em lilás, e em rosa nós temos o corpo do clitóris. É uma estrutura interna. A única parte exposta desse órgão é a glande. O clitóris é um órgão capaz de aumentar de tamanho, é um tecido erétil, assim como aqueles corpos eréteis presentes no pênis, inclusive são estruturas homólogas, e vão ter um papel na excitação sexual da mulher. Outra estrutura aqui também de tecido erétil é o bulbo do vestíbulo. Consiste em duas massas alongadas de tecido erétil imediatamente profundas aos lábios de cada lado do ósseo da vagina, e eles ficam cheios de sangue durante a excitação sexual, e isso faz com que o ósseo da vagina se torne estreito e coloca pressão sobre o pênis durante a relação sexual. Voltando aqui para essa imagem, a região entre os lábios menores corresponde ao vestíbulo da vagina. No interior do vestíbulo estão o ímen, se ainda existir, o ósteo da vagina, o ósteo externo da uretra e as aberturas dos ductos de várias glândulas. Ao redor do ósteo externo da uretra, nós temos aberturas dos ductos das glândulas parauretrais. Essas glândulas secretam muco e estão embutidas na parede da uretra. Nós temos também ao redor do ósteo da vagina as aberturas para as glândulas vestibulares maiores. A gente visualiza essa estrutura melhor aqui. Essas glândulas produzem muco durante a excitação sexual e vão fornecer lubrificação. Nós temos também glândulas vestibulares menores, mas não foram representadas aqui. Por último, temos as glândulas mamárias, que são projeções hemisféricas de tamanho variável, que está localizada anteriormente aos músculos peitoral maior e serrátil anterior, e estão ligadas a eles por uma camada de fáscia de tecido conjuntivo.
Cada mama tem uma projeção pigmentada, que é a papila, que tem uma série de aberturas pouco espaçadas, que são as aberturas para os ductos lactíferos, dos quais emergem leite. A área circular de pele pigmentada ao redor do mamilo é a auréola da mama. Tem um aspecto áspero, porque contém glândulas sebáceas modificadas. E sustentando esse órgão, nós temos faixas de tecido conjuntivo, que são os ligamentos suspensores da mama, que vão correr entre a pele e a fáscia e vão se apoiar à mama. No interior de cada mama, a gente tem uma glândula mamária, que é uma glândula sudorífera modificada, que vai produzir leite. Os aspectos histológicos dessas glândulas a gente vai ver na próxima aula. Essas foram as referências utilizadas para a aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e aguardem que logo mais vamos postar mais vídeos de outros sistemas e continue a assistir às aulas sobre sistema genital feminino e masculino.